escultor, poeta e arquiteto, considerado um dos maiores criadores da história da arte do Ocidente. Ainda em vida, foi considerado o maior artista de seu tempo. Foi durante o período em que viveu Michelangelo que o mundo passou pela maior mudança desde a queda do Império Romano, que foi o período do Renascimento, onde uma vida nova foi expressa na arte, na cultura, na religião, na política e nos meios científicos. O Renascimento abrangeu os séculos XV e XVI, e Michelangelo foi um dos maiores entusiastas dessa nova filosofia de vida que o mundo encarava na época. Michelangelo nasceu no dia 6 de março de 1475 em Caprese, na Toscana. Tinha 5 irmãos e era filho de Ludovico de Leonardo e Francesca Buonarroti. A família cujo chefe era um trabalhador comum tinha 2 casas, uma na região campestre da Toscana e uma pequena casa na cidade de Florença. A mãe de Michelangelo morreu quando o menino tinha apenas 6 anos de idade. Foi com essa idade que ele começou a tomar lições de pintura com um artista local chamado Francisco Granati. Quando tinha 13 anos, toda sua família se mudou para Florença, onde Michelangelo começou a trabalhar como assistente de Domenico Ghirlandaio. Após um ano como assistente de Ghirlandaio, as habilidades de Michelangelo chamaram a atenção de Lorenzo de Médici, que levou o jovem para sua corte. Na corte dos Médicis, foi onde o artista começou a demonstrar seu interesse pela escultura, que aprendeu sozinho fazendo desenho das obras que via e remodelando-as a seguir em barro. Enquanto fazia esses estudos, Michelangelo teve a ajuda de Bertoldo di Giovanni, que por sua vez foi aluno do escultor Donatello. Durante o tempo em que viveu com os Médici, Michelangelo conheceu os mais brilhantes pensadores, artistas e escritores da época. Essa convivência fez de Michelangelo não somente um escultor, mas também um arquiteto e um escritor proeminente, tendo escrito poemas e cartas durante toda a sua vida. 2 membros da igreja também colaboraram para formar a personalidade de Michelangelo. Um deles foi o padre da igreja local, que, em retribuição a um crucifixo que o jovem escultor lhe dera, permitia a entrada de Michelangelo na igreja para que ele estudasse os corpos ali enterrados, de modo a aprender anatomia. A outra influência foi recebida do monge Fra Girolamo Savonarola, que era um reformador conhecido pelos seus famosos discursos. De Michelangelo foi o Baco. Ele pretendeu alcançar uma maravilhosa combinação de várias partes do corpo e, mais particularmente, dar ele o porte delgado do homem jovem e as carnes e os contornos da mulher. O jovem Baco de Jacopo Sansovino, feito 15 anos antes, foi considerado ultrapassado para Michelangelo. Quem ficou com o Baco foi Jacopo Gari, que o colocou em seu jardim junto à coleção de antiguidades. Mais tarde, no século XVI, a estátua foi comprada por um dos duques da família Médici, que a levou para Florença, onde está hoje no Museu del Bargello. Ao criar a figura até então famosa pelos seus músculos, de extrema força e brutalidade, Michelangelo criou um Baco decadente, afeminado e bêbado. Como era típico de todos os seus trabalhos, a anatomia de Baco é soberba em suas formas. A curvatura dos músculos das costas sugere que Baco acabara de entrar em estado de alcoolismo. O artista criou um mundo diferente do até então dedicado ao jovem deus do vinho. A Pietà é conhecida como a sua maior obra. O sofrimento de Maria contemplando o corpo de seu filho mais velho ainda toca o coração do ser humano em nossos dias. Ele tirou o tema de um texto religioso e elaborou a obra dentro de um clima humanista que começava a surgir na época, enfatizando a dor de Maria diante de seu filho morto. Hoje, ela está na Catedral de São Pedro, à direita de quem entra, protegida por um grosso vidro inquebrável, já que foi vítima de um louco que atacou com marteladas. Entre os lindos detalhes que a estátua contém, além das inspiradas dobras da vestimenta, a figura do Cristo se destaca, e ninguém poderia imaginar, dada a beleza de seu corpo e a perícia com que foi esculpido, ver o nu tão bem dotado de músculos, veias e nervos talhados sobre os ossos, ou a figura de um homem morto que mais se assemelhasse a um corpo morto do que esta. A expressão de seu rosto é tão gentil e a grande harmonia nas juntas e articulações dos braços, torso e pernas, e seus são bem forjados pulsos e veias. A Pietà foi concebida em formato triangular, para atingir o equilíbrio, e a Virgem é bem maior que seu filho.
Suas vestes são enormes e se esparramam pelas rochas ao redor, porque só assim foi possível abrir espaço para o corpo de Cristo. Davi, que a estátua retrata, é um jovem no esplendor da força e da beleza, relaxado na postura e tenso psicologicamente. Nesta obra, Michelangelo utilizou pela primeira vez a capacidade de transformar o físico em veículo de emoções e ideias. O herói é retratado um instante antes de derrubar o gigante Golias com uma pedra. No dia 8 de setembro de 1504, a escultura terminada foi colocada na Praça della Signorina, no centro de Florença, em frente ao Palácio Vecchio. O impacto da escultura foi tão grande que mudou a lei de Florença, e Davi foi a primeira estátua nua a ser colocada no local público desde os tempos clássicos. Hoje, a peça original está guardada na Galleria della Accademia, mas uma cópia encontra-se na Praça della Signorina, no coração de Florença. Observando a escultura, podemos perceber que as formas anatômicas dadas pelo artista são fabulosas. Cada músculo é perfeitamente definido, tem o peso do corpo sustentado pela perna direita, a esquerda ligeiramente dobrada, não está parado nem andando, em uma combinação de inércia e perspectiva de movimento. A atenção e tensão estão em sua cabeça, que está voltada para a esquerda, no senho franzido, no olhar ansioso. Sua mão segura a arma, que escorrega pelas suas costas. Nota-se uma enorme concentração na face do herói que decide de que forma irá salvar seu povo. O objetivo era mostrar o movimento pelo qual passavam os florentinos, com o despertar de uma nova era, pois acabavam de se livrar de um período político turbulento. O Papa queria que Michelangelo pintasse o teto da Capela Sistina. Ele recusou, disse que seu trabalho era esculpir, alegou pouca intimidade com as cores e recomendou Rafael. O Papa insistiu, ordenou e não houve outro jeito. Prontos os esboços em cartão, preocupado com seu pequeno conhecimento da técnica de afrescos e experiência com cores, ele importou de Florença 5 pintores para ajudá-lo com o teto, entre eles Francesco Granati, o amigo e colega que o havia apresentado a Ghirlandaio. Instalados os 5 em Roma e tendo passado dos cartões para o teto os primeiros esboços, Michelangelo pediu que começassem a pintar. Fracasso completo. Ao ver os primeiros resultados, ele torceu o nariz, esperou mais um pouco e certa manhã, perdendo a paciência, apagou tudo que haviam pintado. Trancou-se na capela e não os deixou mais entrar. Michelangelo demorou 4 anos para concluir a pintura. Michelangelo pintou mais de 300 figuras no teto da capela. Assim como com Davi e Baco, as cenas nem sempre eram as esperadas e convencionais. As cenas são mais notadas nos afrescos dos jardins do Éden, onde tanto Adão como Eva são igualmente culpados por terem comido a maçã da árvore do conhecimento. A superfície da abóbada foi dividida em áreas, concebendo-se arquitetonicamente o trabalho de maneira que resultasse numa articulação do espaço dividido por pilares. Nas áreas triangulares, colocou as figuras de profetas e síbilas. Nas retangulares, os episódios do Gênesis. Para entender essas últimas, deve-se atentar para as que tocam a parede do fundo. Deus separando a luz das trevas. Deus criando o sol e a lua. Deus separa a terra das águas. A criação de Adão. A criação de Eva. O pecado original e a expulsão do paraíso. O sacrifício de Noé. O dilúvio universal. E o Noé embriagado. Michelangelo viveu por 89 anos e foi enterrado na igreja de Santa Apóstoli. Contudo, após seu corpo ser enterrado em Roma, foi secretamente levado para Florença, onde foi enterrado na igreja de Santa Croce, onde até hoje se encontra um túmulo desenhado por Vasari. O túmulo tem o busto de Michelangelo e logo abaixo uma escultura de 3 mulheres chorando com os dizeres: arquiteto, pintor e escultor.